Você acha que identidade visual se resume somente a um logo bonito? Esse pensamento pode estar acabando com a sua marca e hoje eu trouxe aqui um cara que entende muito desse assunto para a gente falar sobre isso. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao podcast que move mentes e marcas. Aqui no Movecast, a gente chama as maiores referências de marketing, branding, design, empreendedorismo, as maiores referências para a gente e para milhares de brasileiros também, para a gente entender marcas reais, histórias que inspiram nesses temas que a gente gosta tanto. Eu sou Thiago Andrade, publicitário, pós-graduado em Marketing e Branding, e junto com a minha equipe da MoviePix, a gente já atendeu a mais de 150 marcas. A gente trabalha aqui em Itabaiana, Sergipe, interior do menor estado do Brasil, e a gente segue aí transformando pequenas em grandes marcas. Se você tem uma marca que precisa de assessoria ou consultoria de marketing e branding, entre em contato conosco e a gente pode trabalhar junto. Hoje eu estou aqui, super feliz de estar gravando com esse cara, que é uma referência, é uma grande referência, um dos maiores nomes no design no Brasil. Ele tem cursos gigantes aí, dos quais a gente já também foi aluno. Esse cara é uma grande referência não só para a gente da MoviePix, mas para milhares de designers no país. E eu estou muito feliz realmente de estar trazendo ele aqui para a gente falar de identidade visual. Então seja muito bem-vindo, Marcelo Kimura. Fala, Thiago. Pô, queria começar aí agradecendo o convite. É uma honra para mim estar aqui. Espero compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento e ajudar a galera aí em alguma coisa. Com certeza será realmente um conteúdo muito valioso, assim como os conteúdos que você costuma fazer, gratuitos, pagos, né? O Kimura, para quem não sabe, a gente foi numa palestra dele aqui em Maceió, e mesmo acompanhando ele há tanto tempo, o cara sempre traz uma novidade, e eu achei fantástico que ele começa a palestra de identidade visual falando da história da marca, né, falando da história do branding. E isso, assim, eu acho um grande diferencial, já para começar aqui, Kimura, eu acho um grande diferencial que você é um cara que traz a teoria, que traz a história, porque muita gente na internet fica muito focado só na prática, no superficial, no tutorial, e você vai realmente a fundo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial seu também, né? Legal. Sim, eu gosto de um pouco mais de profundidade, né? Então a gente vai falar sobre identidade visual. Gosto de falar um pouquinho sobre como o ser humano é esse ser comunicativo e criativo desde sempre. E eu acho que isso ajuda a gente a compreender certos movimentos, ajuda a gente a compreender nosso papel como designer na sociedade. E isso reflete muito na qualidade do nosso trabalho. Perfeito. Agora, esse podcast eu também trago muito para o lado da vida, Kimura. Eu acredito que seja você designer, publicitário, empresário, né? Você, antes de mais nada, é uma pessoa e a gente precisa falar sobre esse tema, né? De saúde mental, de propósito. Então, eu sempre trago esse podcast para esse lado da vida também. E eu queria entender quem é o Kimura, além dessa apresentação profissional aqui que eu fiz. Cara, sou só um menino aí, né, curioso, que gosta de aprender coisas novas. Embora você tenha sido muito gentil na tua apresentação sobre mim, mas eu sou só um designer aí, cara, que compartilha um pouquinho da experiência. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem os melhores designers do mundo. A gente tem uma diversidade de profissionais, assim, desde pessoas que trabalham com aquele design mais corporativo, mais Bauhaus, né? Até pessoas que trabalham com design mais vernacular, aquela coisa de Art Deco, Art Nouveau, maximalismo. Então a gente tem uma variedade muito grande. Eu sou só mais um desses. A diferença é que eu crio conteúdo e eu acabo sendo um hub, né, para essas pessoas que estão começando, entrando na profissão. É... Mas falando um pouquinho de como eu comecei no design aí, cara, foi por acaso, assim, sabe? Eu era o cara que gostava de desenhar na escola, embora eu nunca desenhei muito bem, mas eu sempre gostava de fazer a melhor capa. O meu trabalho escolar não era o melhor da sala, mas eu queria pelo menos ter a melhor capa. Né? E naquela época até existiam impressoras, mas eu não tinha, né? Tipo, eu tive uma infância bem simples, assim. Então a gente demorou muito para ter computador. Eu já era adulto já, quando a gente teve o primeiro computador em casa. Então eu fazia na mão, né? Eu adorava esse processo. Só que eu não sabia que fazer esse tipo de trabalho era design. Minha mãe até falava que eu ia ser arquiteto, porque eu gostava de
de desenho, né? Aham. Embora o design não esteja tão longe da arquitetura, e nos cursos de faculdade há matérias que, né, que se encontram ali, que há uma intersecção, mas eu acabei demorando até um pouquinho para entrar na área, porque, enfim, quem mora no interior sabe que a gente não tem esse tipo de instrução, né, do que é design. Mas é isso, cara, eu me defino assim, não tenho pretensões de ser muito mais que isso não, né, só, de novo, sou um cara curioso que gosta de compartilhar um pouquinho de conhecimento e fazer amigos na internet. Que bacana, Kimura. Como eu estava falando antes de a gente começar a gravar, e falei aqui no início do podcast também, a gente trabalha aqui no interior do menor estado do país. Sim, Então, muito realmente, legal. o design ele não chega tão rápido quanto as capitais, né? Você sabe disso, você também é do Exato. interior. Então, as Hoje chega um tendências. pouco mais rápido, né, Sim, por causa da internet, mas você tem quantos anos? eu tenho 27. Ah, então você vai lembrar que a década de 2000 ali, sei lá, você queria ser designer em 2005, 2006, que seja, você tinha grande dificuldade de achar conteúdo, né, quem mora no interior, você não tem acesso a museu, você não tem acesso à faculdade, você não tem acesso a livros, você não tem acesso a nada. Então, é muito difícil, né? A internet estava engatinhando ainda, você ficava dependendo de fóruns americanos, né, de outras línguas, tem que ficar traduzindo e tal. Mas nada disso impediu, né, eu de adentrar na profissão e tô aí até hoje. Mas realmente existia essa dificuldade. Hoje um pouco menos, mas ainda assim existe. Sim, sim. Desde criança que eu gosto dessa área, sabe? Meu hobby de criança, minha brincadeira de criança era fazer blog, essas coisas assim, sabe? Fazer design e tal. Ah, Então, legal. eu sempre ficava buscando tutoriais e tal. E como você disse, era difícil até deixar tutoriais, a maioria em inglês e tal, né? Então, tinha essa dificuldade. Hoje, outro cenário. Mas há muito tempo, como eu estava te falando, já acompanho seus conteúdos, Kimura. E tem até uma curiosidade muito legal, né, que eu disse, não, quando eu fizer esse podcast com o Kimura, eu vou ter que contar aqui, que quando eu estava fazendo a identidade visual do podcast, lá em 2023, quando surgiu a ideia, mesmo antes de se chamar Movecast, a gente tinha outro nome, eu coloquei lá, convidado da semana, Marcelo Kimura. Então eu coloquei assim, como uma brincadeira, sabe, porque era muito longe ainda. Tava idealizando o podcast e tal, não tinha como fazer esse contato, né, que a gente fez lá na palestra, né, em Maceió. Então eu coloquei lá e disse, pô, tá aqui um sonho, assim, gravar com o Kimura, eu vou colocar aqui essa brincadeira. E se realizou 2 anos depois, então eu tô super Que feliz. legal, cara. E Cara, que bacana. Muito bom. eu acho que isso é até já um insight aí pra galera que tá assistindo. Se você quer alguma coisa, você tem que mentalizar, tem que não só mentalizar como esse papo coach, né? Mas é, fazer o caminho para você realizar esse sonho. Eu acho que é isso, né? E colocar no papel. Colocar lá. Tá fazendo a identidade visual do seu podcast? Quer entrevistar alguém que você gosta bastante? Põe lá. Um dia vai se tornar realidade. É, cara, eu lembrei disso semana passada. Eu fui num restaurante pequenininho em Belo Horizonte, fui dar um workshop lá. E, e tinha desenhado com lápis de cor mesmo, assim, bem simples, uma estrela Michelin colada na parede, com papel de caderno mesmo. E eu olhei e falei, cara, beleza, é uma brincadeira, é uma piada, né? Mas isso é muito forte, né? Então eles colocaram ali da- muito parecido com o que você fez. Quem sabe daqui a alguns anos eles estão visualizando aquilo. Então, enquanto você está trabalhando, enquanto você está na correria do dia a dia, olhar para aquele objetivo, tudo bem, que eu sei que não, o fato de eu estar aqui não é o ponto máximo, né? Eu acho que a parte mais importante de você ter feito esse podcast é você ter criado esse podcast. Mas mentalizar algumas coisas, né? Tô levando isso para outros âmbitos da vida e para metas ainda maiores, ajuda muito, né? Ah, pô, quero comprar um carro. Pega, imprime o carro, bota na geladeira, né? Fica olhando ali, porque isso te ajuda a manter o foco. Exatamente, Kimura. E ó, esse podcast tem alguns quadros, certo? E agora chegou a hora do nosso primeiro quadro, que é o Movie Quiz. Como é que funciona o Movie Quiz? Eu faço uma pergunta, dou algumas alternativas para que quem está assistindo aí interaja com a gente de alguma forma. Então a pessoa vai analisar, vai responder aí nos comentários
No final, eu vou fazer novamente essa pergunta e a gente vai responder junto, beleza, Kimura? Então, vou lançar aqui a pergunta, hein? Qual dessas alternativas é uma etapa essencial antes de criar a identidade visual de uma marca? Letra A, escolher a fonte preferida do cliente. Letra B, definir a estratégia de marca. Letra C, pesquisar tendências de design do ano. Ou letra D, criar variações de logotipo. Analisa aí e responde, né, Kimura? Que no final a gente vai bater um papo sobre a resposta certa. Beleza? Agora, vamos entrar aí no assunto identidade visual, que é o tema desse episódio. E vamos começar já com essa questão que muita gente acha, que vou investir em identidade visual, eu vou estar investindo somente em um logotipo bonito, né? Vou só dar um upgrade aqui em deixar mais bonito, só na estética, digamos assim. Então, eu queria entender do Kimura, o que você acha que uma identidade visual precisa ter para realmente mover uma marca? Legal, muito bom. Eu acho que a primeira coisa, é óbvio, ela tem que representar o negócio, se conectar com as pessoas certas. Então, uma identidade visual, ela precisa ser projetada de forma artesanal, manual, específica para atender aquela demanda. Se eu tenho, sei lá, uma hamburgueria que se conecta com pessoas jovens, precisa se conectar, né, que tem esse público como alvo, eu preciso criar para esse público. Porque se eu não tenho repertório para fazer isso, se eu não faço uma pesquisa e não construo essa estratégia, eu corro o risco de atrair as pessoas erradas, e atraindo as pessoas erradas, elas não vão entender o propósito da minha marca, vão achar que ou tá muito barato ou tá muito caro, que o meu produto é ruim. Então, eu vejo isso como um papel essencial no sucesso de um negócio. Tudo bem, não é determinante, tá? Muitos negócios sobrevivem com uma identidade visual ruim, mas eles têm que se esforçar um pouquinho mais do que negócios que têm uma identidade visual boa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Fazer uma identidade visual adequada, estratégica, que vai se conectar com o público e que vai eh, transmitir a essência, vai tangibilizar os valores daquele negócio. O segundo ponto que eu acho extremamente importante é a aplicabilidade. Não adianta nada você ter um logo muito legal, bonito, mas ele só é visível se você imprimir ele em 10 por 10 centímetros, sabe? Ele tá cheio de Sim. detalhes, pô, lindo pra caramba. Mas a hora que tá lá, num avatar de Instagram, ele vira um borrão. Ou que ele tem um gradiente que. Eu já vi muito isso, né? Designers que projetam logotipos com gradiente. Eu lembro que em 2010, assim, o gradiente em logotipos começou a ganhar uma nova importância. E é legal, existe até hoje, tem muitas marcas que usam. Google agora fez uma reformulação, tal, vai migrar os serviços para o gradiente. Mas imagina que um logo só faz sentido se ele tiver gradiente. Eu já vi muito isso. Aí quando você vai tentar imprimir isso em preto e branco, por exemplo, vira algo nada a ver, vira uma mancha. Então, assim, tô dando alguns exemplos aqui, mas existem vários outros problemas quando às vezes você aumenta ou diminui, ou às vezes é difícil de entender. Eu acho que logo ele tem que ser identidade visual, no geral, tá? Ele tem que ser replicável. Então, por exemplo, se eu entrego um projeto para o meu cliente e a equipe de design dele tem muita dificuldade de aplicar por conta da complexidade e de muitas variações, tá errado. Alguma coisa eu fiz ali, eu exagerei alguma coisa, né? Então, claro, se você tem uma equipe de design super experiente e é uma marca que precisa de uma flexibilidade muito grande, de funcionar em vários cenários, tudo bem, né? Mas eu sempre opto pela simplicidade. E assim, eu acho que esses dois pontos são essenciais. Um tange a parte estratégica do negócio e o outro a parte técnica. E ambos se complementam. Acho que a identidade visual ela precisa dessas duas habilidades. Ser estratégico, entender a marca, entender o cenário, entender o mercado, e a outra parte técnica que é a execução. Como isso vai ser feito, quais cores eu vou utilizar, que problemas isso implica, ou quais são as soluções que eu vou criar aqui para um problema que já existe, né, um problema técnico que eles têm,
e eu consigo solucionar através desse projeto. Perfeito. É muito mais objetivo, né, Kimura? Muito mais algo, eu diria até simples, direto mesmo, né? Tem um problema, vai resolvê-lo e não precisa estar arranjando um monte de outra coisa e depois arranjando justificativa para essas coisas, né? Isso acontece também. E já que a gente está nesse assunto, queria que Exato. você falasse um pouco sobre o seu processo de criação. Quem é aluno do ID Class, assim como a gente aqui no MoviePix, já aprendeu muito sobre esse processo do Kimura, mas se você pudesse, gostaria que você desse uma resumida nesse processo aí para quem está nos assistindo. Maravilha. Cara, o meu processo, na verdade, ele começa desde a primeira conversa com o cliente. Então vamos lá. Digamos que o cliente não me conhece, mas de alguma forma ele ouviu falar do meu trabalho, ou ele me achou na internet, ou seja, ele olhou meu trabalho, se interessou, me mandou um e-mail. Eu marco a primeira reunião, que é uma reunião para entender qual que é o objetivo dele com aquele projeto. E eu deixo ele falar. É uma reunião cujo objetivo é fazer uma venda para o cliente? É, no final das contas. Mas é muito mais do que isso, é de entendimento. Tirar dúvidas, de entender qual é o objetivo dele com esse projeto, onde ele quer chegar. Então o meu processo começa aí. Ele não vai para frente se, por exemplo, eu perceber que o objetivo do cliente é simplesmente vender mais. Sabe, tem cliente que procura a gente e fala, hoje muito menos, tá? Mas Uhum. antigamente era um pouco assim. Eu quero deixar a minha marca mais bonita porque eu quero vender mais. Tudo bem, ele pode ter esse objetivo, mas o que eu sempre explico é, olha, não dá para garantir. Sim. Não é, eu não estou fazendo aqui tráfego pago, eu não vou fazer uma campanha de lead para você. O que eu vou fazer é um projeto que facilita, caso você tenha uma equipe de venda, a tornar a venda mais fácil, né? Marca não é sobre vender mais, é sobre vender melhor. Então, eu falo isso com ele, eu conscientizo ele, mas dependendo da forma como ele pensa, nem passa para o próximo passo. E aí, dependendo do cliente, eu também escolho, né? Eu tenho esse privilégio de poder fazer uma reunião e entender se vale a pena ou não atender aquele cliente. Tem cliente que a gente nem faz reunião, a gente já vê como ele Uhum. preenche lá nosso formulário, que é totalmente desalinhado com os nossos valores e o que a gente acredita que é um projeto de marca. Kimura, e só para, desculpa interromper, só para complementar aqui, que muitas vezes eu vejo pessoas falando, então quer dizer que a pessoa já chegou no nível que está escolhendo o cliente e tal. E eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho assim, Kimura, não sei se é o que você pensa, que tem profissional para atender todo mundo. Então, se você é uma empresa que você não está alinhada com os valores do estúdio do Kimura, por exemplo, que precisa de uma estratégia, que precisa entender muito mais um objetivo, vai ter o designer também que vai fazer um projeto assim, né, Kimura? Então, só Exato, para complementar esse exato. assunto, assim. É. E uma coisa importante, né, eu comecei o estúdio em 2016, ou seja, vai fazer 10 anos ano que vem, cobrando R$ 300 um projeto. Então, assim, não tinha noção do que eu estava fazendo ainda, não tinha muita, sabe, já estava há algum tempo na profissão, mas eu não tinha tanta experiência, né. Óbvio, fui adquirindo depois, aí com alguns meses já estava com uma estrutura, uma estratégia muito boa já, uma metodologia muito interessante, que me ajudou a evoluir, conseguir mais clientes e fazer bons projetos. Mas o começo é isso mesmo. Eu falo que eu posso escolher, porque a gente recebe muitos pedidos de proposta e a grande maioria não se alinha com a gente. Aham. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem uma faixa de valor, não adianta fazer reunião com todo mundo, você vai perder tempo, Sim, né. Então, assim, você imagina a Apple, né, estou dando um exemplo aqui da Apple, mas, né, qualquer outra empresa. A Apple não tem custo-benefício, ela não é custo-benefício. sim. Você imagina a Apple se esforçando para tentar vender um iPhone de última geração para o cara que tem um Motorola mais básico. E ele Uhum. não quer ter um iPhone. Ele pode não ter dinheiro para comprar o iPhone ou simplesmente não estar interessado em comprar um iPhone. Sim. A Apple vai perder tempo. É melhor você focar em quem é o teu público, em quem de fato vai comprar e tem condição, tem a mentalidade para te contratar. Nenhuma marca vai vender para todo mundo, né, Kimura? Exato, quem vende para todo mundo vende para ninguém, né? Então, Perfeito. tem essa. Algumas marcas são mais generalistas, mas
aí é uma outra história. Sim, Então, eu tenho ali o meu público, eu tenho a faixa de preço que eu cobro, eu tenho o que eu exijo que o cliente tenha. Então, acho que isso é importante, porque senão eu vou ficar perdendo tempo atirando para todo lado e não vou acertar nada. Depois dessa fase, aí entra a parte mais burocrática, assinatura de contrato, a primeira parte do pagamento, o alinhamento das reuniões, né? Porque tem que estar todo mundo com a agenda livre ali dentro, né, naquele horário, naquele momento. Então, é um movimento que acontece dentro da empresa, que eles precisam participar, precisam estar sim, cientes disso. E aí só então começa a parte de imersão. Então eu faço uma reunião com o cliente, que é um processo de descoberta, né? Um briefing. Eu tenho algumas perguntas, mas elas são fixas, né? Quem conhece o método do IDClass sabe que eu tenho um roteiro, mas esse roteiro sempre desvia e é necessário que ele desvie, porque eu não posso ter o mesmo roteiro para todas as empresas. Ali, em algum momento, ele vai desviar. Mas é claro, todas as perguntas que eu tenho no roteiro precisam ser respondidas. sim. Mas a forma como elas vão ser respondidas não tem um formato, não tem uma ABNT, entende? Ela precisa acontecer de forma solta, o cliente precisa falar tudo o que ele está sentindo, quais são os problemas, o que tem para resolver. Claro, nessa primeira conversa que eu falei, a gente já conversa muito sobre os problemas. Eu já chego numa reunião com uma pauta já bem preparada. Mas esse é um processo onde ele vai repetir para mim todas essas questões que ele já falou na primeira reunião, porque redundância em projeto, né, é importante. Sim, Não é um problema ele falar de novo algo. E principalmente no momento do briefing que vai ser documentado. Passando por essa etapa de descoberta, a gente vai para uma etapa de validação. Então a gente pega todas as informações da primeira etapa e conversa numa segunda etapa, falando assim: olha, de acordo com o que você falou para a gente entende que o posicionamento da sua empresa é esse, teu público é esse, o produto que você tem é esse, o mercado em que você atua é esse, as vantagens que você tem sobre os seus concorrentes é isso. Tá certo, podemos validar, tá tudo beleza? Ok, vamos para a próxima etapa, que aí é uma etapa de. É uma etapa mais artística, digamos assim. Então eu monto um mood board com várias coisas ali que eu enxergo que seria ideal para aquele projeto e vou mostrando para o cliente, né? Pô, você acha isso interessante para tua marca? É claro que eu já vou direcionado. Eu não aham, vou mostrar para eles coisas assim que não tem nada a ver, porque vai que ele gosta e eu falo, cara, isso aqui não tem nada a ver. Mas às vezes eu coloco uma imagem diferente só para provocar, para ele me uhum, dizer e validar, olha, é exatamente esse caminho aí que eu não quero ir. Isso para mim também é importante, né? Validar o que não é para sim, ser para ser implementado. E aí tem uma questão, tá? A gente entende que nós, enquanto designers, estamos projetando para o cliente do nosso cliente e não para o nosso cliente. Então, o meu projeto ele tem que agradar o meu cliente, ele tem que se conectar, ele tem que ter a ver, tem que ter uma conexão ali, né, na correspondência com o público. Mas eu digo que identidade visual é tipo uma roupa de casamento, né, de festa, roupa de festa. Você se veste para os outros, mas você precisa estar confortável. perfeito, é isso mesmo. Não, não, não tem nada pior do que você colocar uma roupa que não tem nada a ver com você, somente para agradar os outros. Então eu Sim, tenho a cabeça aberta em relação a isso. Eu sei que o cliente, o meu projeto, tem que agradar o cliente também. O meu cliente. E o cliente dele. sim, Por isso eu valido essa etapa, né? Essa sim, etapa de validação. Estando tudo aprovado, com a estratégia montada, a gente parte para a criação. Tem alguns clientes que a gente cria toda uma identidade verbal para ele, como ele vai falar, como ele vai responder pessoas no Instagram, no WhatsApp, qual que é a mensagem que ele tem que passar, tudo de acordo com a estratégia. Alguns aham, clientes precisam disso, alguns clientes não. Eu sempre recomendo que eles contratem esse serviço, que é um serviço à parte, porque a coisa mais fácil que existe é uma marca se perder na comunicação. Porque, vamos lá, uma marca fala para o público entre 40 a 60 anos. Esse é o público dessa marca. E ela vai lá e contrata um social media de 25.
de outra geração. Uhum. Ele não entende como ele tem que falar, ele vai falar do jeito dele. Tendo um manual, um documento de comunicação, ele, opa, eu já sei como eu tenho que me comunicar, eu sei as palavras que não se deve falar, e Sim, eu sei as palavras-chave, aquelas palavras que despertam o interesse dessas pessoas, como eu devo tratá-las. Então, eu acho esse um documento muito útil, a gente não faz sempre, mas é uma etapa a mais que tem ali dentro do projeto, a gente valida isso. Validando essa parte estratégica, a gente parte para identidade visual. Aí sim, eu vou criar o logotipo, escolher a paleta de cores, né? É óbvio que a gente olha muito para o mercado quando a gente vai fazer uma identidade visual. Então, nessa parte de descoberta, de validação, eu falo muito com o meu cliente sobre como ele quer se parecer, quais são os concorrentes. sim, Porque a pior coisa é você usar cores que, né, a concorrência já está usando. sim, Então tem que ter muito cuidado na escolha de todos os elementos, na tipografia, nas cores. E aí entra um processo que muita gente ignora, porque eles aprendem na faculdade ou mesmo na internet, enfim, os valores psicológicos de cada cor. E esses valores psicológicos existem, são válidos, são validados cientificamente. Então, sim, o verde tem seus atributos, o vermelho tem seus atributos, o laranja. Mas a gente precisa olhar para o mercado. Qualquer cor, para qualquer tipo de negócio, dá para justificar. sim, Por exemplo, um roxo para uma hamburgueria não é comum. Né? Eu tô vendo roxo ali, aí por isso que eu sim. toquei nesse assunto. Mas se for a hamburgueria da Movipix, já tá justificado. Já está justificado. Se for uma hamburgueria do Nubank, sei lá. Ou se for uma hamburgueria, cara, é diferente. Sim. Eles querem se posicionar de uma forma totalmente Divertida, né? divertida. É. Eu fiz já alguns projetos de hamburgueria, e um desses projetos o cliente falou, eu perguntei sobre cores, né? Ele falou assim, cara, eu só não quero usar o roxo. Aí eu falei, pensei comigo, mas é claro que eu não vou usar o roxo, não tem muito a ver, né, com a hamburgueria. Aí ele me Sim. explicou. Tinha um lugar aqui que vendia açaí. Hum. E aí, do nada, eles começaram a fazer hambúrguer para aumentar ali o ticket médio e tal. Só que eles ficaram muito bons em fazer hambúrgueres. Só que eles, não sei, por algum motivo estratégico, ou que seja, eles ficavam numa avenida muito movimentada da cidade deles, e eles não trocaram a fachada. E ele falou assim: hoje eles são conhecidos como hamburgueria roxa. Então a galera fala: vamos lá na hamburgueria roxa e tal. Eu falei: A olha cor só, ficou porque não é patenteada. associado. É, ele falou: eu não quero roxo porque já é a cor deles, eles tomaram isso pra eles. Agora, por que hamburgueria roxa? Porque ninguém tá usando roxo, entendeu? Então não dá pra falar que não dá pra usar determinada cor em determinado negócio. Então a gente olha muito pra essa parte estratégica. Depois entra a parte de apresentação, projeto aprovado, entra na parte de fechamento, implementação. E a gente tem uma etapa que a gente oferece para o cliente, que é um workshop. Entre 1 hora e 1 hora e meia, a gente se disponibiliza a fazer uma reunião com o time de design para tirar dúvida. Olha, manda para a gente as peças que vocês estão fazendo, a gente vai avaliar, vai ver o que pode melhorar. Pô, essa peça aqui não está tão de acordo com a identidade visual, aqui falta uma entrelinha maior, a composição não está bacana, você está usando umas cores que não é, né, o ideal para a marca nesse momento, para ajudar. Então é um serviço a mais que a gente oferece para garantir que tudo vai dar certo, sabe? Tudo vai ser Sim. implementado da melhor forma possível. Perfeito, Kimura. Então é um processo bem completinho e eu acho que isso é o que vai diferenciar a entrega realmente, é ter esse processo, né, Kimura? Eu comecei a trabalhar também há uns 8 anos atrás, né? A gente está completando, a MovePix está completando 8 anos agora em junho, então já tem muito tempo que eu estou nessa área, e como eu disse, desde criança que eu sou interessado no design. Então eu já comecei a fazer uns projetos tal, né? Fazer um logo tal, sabe, o logo da prima, aquela coisa, o blog e tal. E aí depois comecei a Sim, profissionalizar uns 8 anos atrás. E aí, Kimura, foi quando eu conheci ali, bem na época da faculdade, tal, conheci também o seu método. Foi aí que eu comecei a trabalhar com identidade visual de uma forma mais parecida com o que eu trabalho hoje, né? Que a gente tem equipe aqui e a gente trabalha hoje. Por quê? Porque a gente começou a focar em método. Então a gente aprendeu o seu método, a gente obviamente acrescentou o nosso jeito de pensar. Eu acho que isso é fundamental também, com né? certeza. O contexto tal daqui da região, enfim. E acabou que a gente
começou a focar mais em método. E acho que é a partir daí que a gente começa a ter uma entrega que realmente vai movimentar o negócio do cliente, sabe? Porque eu acho que quando é só aquele superficial, só o logo, ele pode ter um impacto, sim. O cliente trocou o logo, tá mais bonito, pode ter um impacto. Mas quando a gente vem com o método e a gente começa a focar na parte estratégica, como você bem falou aqui, explicou super detalhado, isso começa a ter um impacto realmente muito grande no negócio do cliente, né, Kimura? Sim. Principalmente dependendo do objetivo dele, é crucial. Assim, não é nem questão de fazer diferença ou não, é questão de que existe uma empresa antes e depois. Perfeito. Vários projetos que a gente fez aqui, pô, sem o projeto não haveria uma próxima etapa. Então, teve um projeto que o cliente queria abrir franquia, então o maior objetivo dele era esse, Uhum. e mais unidades, né, no caso. Mas é óbvio que nos próximos 5 anos ele queria se tornar uma franquia, mas naquele momento ele só queria abrir mais unidades. Mas ele entendeu que ele não iria conseguir abrir mais unidades se ele não tivesse padronização. Sim, Então, para ele, o manual ia trazer essa padronização, a identidade visual, que é super importante na expansão de um negócio. E com esse documento, ele conseguiria expandir de fato, né? E conseguiu abrir em pouco tempo mais 2 unidades. E eu acho que tem coisas que não existiriam sem esse projeto. sim, Né, teve um outro cliente que ele queria receber investimento de uma de uma investidora, só que ele tinha uma identidade visual muito ruim, a gente trocou até o nome dessa empresa, porque não falei: "Cara, você não vai conseguir isso que você sim. quer com esse nome". "E desculpa, mas é isso". E aí eles trocaram o nome e conseguiram, né, acho que 1 ano depois eles receberam um baita de um investimento, foram absorvidos por um fundo de capital muito grande, e estão aí até hoje, né, Que cumpriram com massa. o objetivo. Então, assim, tem coisas que não só a identidade visual, óbvio, ela vai trazer aquilo que é intrínseco, que é facilidade de aplicação no dia a dia, ela vai trazer uma agilidade maior na criação das peças, ela vai trazer economia de tempo. Uma coisa que eu falo muito com o meu cliente também. Fala: "Quanto que vocês gastam?" Você já parou para fazer a conta quantas horas vocês gastam por semana criando peças de forma descoordenada? Um designer criando uma coisa, usando uma fonte, outro designer Sim, criando outra coisa, usando outra fonte, outras cores. Chega no final, nada tem a cara de nada. Cada designer criando, isso acontece muito com as empresas que chegam aqui. Cada um criando de uma forma diferente. Quanto tempo aqueles vocês trabalhos de escola, né, cada um faz a sua parte, chega lá e te é, apresenta. vira um megazord gigante. Então, a gente entra para resolver esse problema, assim, sabe? Que é o problema invisível, que o gestor lá na ponta ele não tá vendo. Sim, Né, o CEO, ele não tá vendo. Ele sabe que existe um problema, ele sabe que quando eles precisam dar start em alguma coisa, a equipe de desenvolvimento demora, mas ele não sabe por quê, muitas sim, vezes. Então, muitas vezes o papel do designer é explicar para o cliente, para o gestor, para o diretor de arte que seja, o diretor de arte geralmente é mais consciente, né, mas explicar para essa galera que é dos números, que é do empreendedorismo, que não entende muito bem como que funciona o mercado criativo, que eles têm um problema que eles não sabem. É explicar para eles que eles não sabem o que eles nem sabem. sim. E aí quando eles começam a ter clareza sobre isso, eles: "Poxa, isso faz sentido". Isso ajuda muito a gente a vender o projeto, mas ajuda muito também, que é o principal, a conscientizar ele do nosso papel quando está entrando nesse projeto, que não é só desenhar logo, Sim. não é só: "Ah, pô, vai pegar uma fonte e vai colocar", isso acaba aumentando a percepção de valor que eles têm sobre o nosso trabalho. Perfeito. Acho que muito do papel do design é realmente essa parte educativa, né, Kimura. E já chegou muito case aqui também, acho que é muito importante a gente focar nisso, que você está falando, assim, do porquê, né, de fazer uma identidade visual. Já chegou muito aqui também de o cliente não conseguia entrar em uma rede de supermercado, ele tinha um produto e não conseguia entrar na rede de supermercado, e era por conta do visual. Então a gente teve que Sim. fazer o rebranding, teve que fazer a embalagem e tal, e ele conseguiu e tá vendendo super bem. Então, é como você disse, você não vai garantir que vai aumentar as vendas em X%,
mas você tem um problema, você vai resolver, né? E aí ele consegue entrar em Exato. outros mercados e consegue crescer. E esse é o exemplo que você deu é muito bom, que é o antes e o depois. Sim, Existe uma empresa antes que não tinha um meio de entrar numa cadeia de venda, e agora ela tem. Então é uma empresa antes e uma empresa depois. Então acho que essa é o grande barato, a grande importância ali do nosso trabalho. perfeito, Kimura. Ó, agora a gente vai entrar num quadro que é um quadro um pouco mais polêmico. O Kimura é um cara mais pacato, mais calmo, não se envolve muito em polêmica, mas o design é cheio de polêmicas, né, Kimura? Então vamos lá, vou lançar uma pergunta aqui e eu quero que você responda a sua opinião, certo? Livre. Então, esse é o quadro Sem Filtro com Estratégia. A pergunta de hoje, Kimura, é: você acha que os projetos de branding feitos com IA, eles tiram um pouco essa essência humana na criação da marca? Qual que é a sua opinião sobre isso? Depende de como for usado. Porque é uma ferramenta, né, cara? Então, vai do verniz que você coloca nela, né? Então, fazendo um paralelo aí, sei lá, com marcenaria, né? Você pode dar as mesmas ferramentas de um bom marceneiro para um marceneiro ruim. O bom marceneiro vai continuar construindo bons móveis e o marceneiro ruim vai continuar construindo móveis com defeitos, com rebarba, né? Então, assim, o que muda de um para outro é o repertório, é o conhecimento, a experiência. Ah, quando a gente fala em projeto de branding, a gente está falando, em grande parte do processo, a análise de dados. Então, muitas vezes, dependendo do projeto, o cliente vai passar muita coisa para a gente. Então, você imagina, o cliente passou o relatório de um ano de dados para você. Planilhas, relatório de venda, relatório de público. Quanto tempo você vai demorar para analisar isso? Sendo que você joga isso no MIA, ele já te dá um parecer na hora. Sim, Então, assim, às vezes você vai entender, poxa, olhando para esses dados, o posicionamento dessa marca ou o projeto vai para esse lado, dá para fazer com IA ou sem IA, mas com IA vai ser mais rápido. O que você vai fazer com essa análise é o que vai diferenciar. Agora eu vou pegar essa análise, você pode até usar a IA para definir esses ativos de marca, ou você, a partir dali, só trabalhar de forma manual. Mas a IA agilizou boa parte para você. Então, grande parte do meu processo hoje é através de reuniões com o cliente, online, porque eu moro no interior, né? Então não tem como eu ficar me deslocando ali, aumentaria demais o custo, né, para mim e para o cliente, fora o sim, trabalho, né? Então a gente consegue resolver muito bem online. Agora imagina, eu fazer uma reunião de 2 horas e meia com o cliente, anotando. Primeiro que eu não vou conseguir me concentrar. Você imagina. Porque se eu tivesse mexendo no computador assim, ó, você que tá aí, né? Você que tá aí falando comigo, você ia anotar. sim. Aí você vai falar pro cliente: olha, estou fazendo anotações. Cara, você É, quer conversar com alguém que tá fazendo anotação o tempo todo? Você não quer. fica parecendo que é uma entrevista, né? Alguma coisa desse tipo, que a pessoa está Né? julgando Você tá você, toda você fica hora meio tenso. tenso, sabe? É, É. E tem todo o trabalho também. Pô, então eu vou gravar a reunião. Cara, depois você tem que assistir tudo de novo. Agora, você coloca uma IA para acompanhar uma reunião, ela já faz uma análise para você, até uma análise do quão estratégico você está sendo, sim, né? Então, tipo assim, cara, a IA vai até te falar se você falou demais na reunião. Ou se você falou muito rápido ou muito devagar, olha, melhora isso, você entendeu? A sim. inteligência artificial, ela consegue ser o teu treinador de reuniões e avaliar em tempo real como que você está saindo. E isso, cara, é uma parada assim que não tira o brilho da tua experiência, não deterioriza em nada o teu método, mas te ajuda a ser mais produtivo. Perfeito. É, e, assim, eu falei em reunião,
eu falei análise de dados, e eu nem estou falando sobre a IA na etapa criativa. Sim, Porque depois você pode usar a IA para gerar, por exemplo, sei lá, identidade verbal. E o output disso, que é o mais importante. Por exemplo, a IA te deu 10 opções de identidades verbais para você seguir, 10 caminhos. Você pode aceitar esse caminho ou não. sim, Ou você pode aceitar um dos 10, você não precisa catar tudo, mas a partir do momento. Porque assim, a IA ela não vai te dar algo incrível. Ah, tá pronto. Não. Provavelmente ela não vai fazer isso. Você vai ter que provocar um pouquinho ela, vai ter que colocar referências e tal. Porém, já é um bom ponto de partida. Então, eu acho assim que nós humanos criamos para seres humanos. E nós, enquanto profissionais humanos, conseguimos julgar se o que a IA está criando é bom ou é ruim. Então vai do nosso filtro passar o que ela gera ou não. Mas, de novo, você pode usar a inteligência artificial para a criatividade ou não. E eu não acho que isso prejudica em nada um projeto de branding. Aliás, facilita muito. concordo totalmente, Kimura. Sabe que a gente também participou já do IALab, né, que é um evento que você faz sobre IA, para quem está nos assistindo, depois pesquisa lá que vale super a pena também. E a gente já usava IA, né? Porque a gente é muito aberto em relação a isso aqui na MoviePix, a usar IA. Então a gente recomenda para a equipe, tal, a gente treina a equipe para isso, né? Para que não seja um uso superficial, que não seja aquele uso de forma errada. Mas a gente usa para fazer esse tipo de trabalho que você está falando mesmo, analisar os dados. Para que uma pessoa vai lá transcrever alguma coisa manualmente? Ou para que uma pessoa vai lá analisar o relatório tal que vai servir para os dados de um projeto de branding, né? Faz muito mais sentido que a gente já tenha isso resumido para que a gente foque o trabalho do humano no que deve realmente ser feito por humanos, né, Kimura? Então eu Exato. acho que é isso que gera essa confusão da galera. Não é que a IA vai fazer tudo, né, Kimura? Mas ela vai ajudar a gente, não vai substituir o designer. Ela vai ajudar o designer que está preparado para isso. É. Ela é um impulsionador, né? Então, se o designer ele é ruim, né? As referências são ruins, ele tem mau gosto. Tudo que ele gerar com IA vai ser de mau gosto. Sim, Vai ser ruim. Não tem como. Né? Agora, se já é um designer bom, que tem um olhar refinado, que tem experiência, tem bagagem, cara, ele vai usar IA e vai fazer coisas incríveis. perfeito, é isso mesmo. E isso se estende não só a designer, a publicitário, a empresário também, né? Os empresários podem usar IA, isso não. Agora sim, vamos usar com responsabilidade, né, gente? Acho que esse é o ponto. É usar entendendo que quem está mandando aí é você. Você é o profissional. Não é que a IA vai ter a decisão final, você que tem. Então tem essa visão estratégica, né, Kimura? Tem esse olhar aí para você filtrar, não é isso? Exatamente. Perfeito. Então agora a gente vai para o quadro Desafio 60 Segundos. Eu vou fazer uma pergunta para você, Kimura, e o desafio aqui é que você consiga responder em 1 minuto, beleza? Eu vou colocar o Caraca, cronômetro. Difícil vamos ver essa, se hein? vai ser possível. É. Difícil essa. Rapaz, eu acompanho muito você e eu vejo que você tem um pouco, assim, do que eu tenho de falar bastante. De quando é um assunto que a gente gosta, não sei se vou estar certo, mas quando é um assunto que eu gosto particularmente, eu costumo falar muito, não consigo resumir muito bem. Você também é assim, Kimura? Não, com certeza. Eu quero ser o mais, né, o mais abrangente possível. Explicando tudo, né? Então, assim, esse desafio é legal por isso. Vou colocar o cronômetro aqui. Na edição, a galera já vai estar assistindo, já vai estar o cronômetro na tela. E aí, vou fazer o seguinte: se passar de 1 minuto, eu vou deixar, porque o importante aqui é o conhecimento, certo, Kimura? Mas depois a gente vê se passou ou Certo. não, beleza? Então, a pergunta é: em 60 segundos, como você definiria a importância de ter uma identidade visual estratégica? Posso começar a contar? Opa, Pode ser? Vamos lá. pode, vamos lá. Valendo. Embora eu já tenha falado de forma mais ampla aqui, mais Sim, abrangente, sim. acho que a importância de você ter uma identidade visual bem feita, estratégica, é se comunicar com as pessoas certas, é conseguir fidelizar o cliente, fazer com que o cliente lembre de você sempre. Então, quando você tem ativos de marca muito bem definidos, você consegue criar
uma caixa de memória dentro da caixa do cliente, né? Uma memória reservada. Ele vai reservar um espaço da cabeça, da memória dele para você ali dentro, né? E vender melhor, eu sempre falo, marca não é sobre vender mais, é vender melhor, é fazer com que o cliente volte, goste da sua marca e volte. E tem a parte também de facilidade de aplicação, né? Você tem uma consistência de aplicação que vai ajudar muito o teu negócio até a economizar em alguns momentos, tempo e dinheiro. Perfeito, Kimura. Ó, rapaz, tá de parabéns, hein? 56 segundos, ó. Conseguiu resumir Olha aí, aí. ainda porque deu umas gaguejadas ainda, hein? Mas conseguiu resumir aí no story, hein? Tá de parabéns. É o costume já tanto fazer conteúdo. Já que a gente estava no quadro polêmico antes do desafio de 60 segundos, a gente vai falar sobre rebrandings polêmicos. Por que você acha, Kimura, que a galera gosta tanto de surgir um rebranding, vou falar sem nem ver o contexto e tal? Eu vejo que você é um cara que analisa muito, suas análises de rebranding, eu sempre acompanho, são sempre olhando o contexto, e eu acho isso fantástico, eu acho que uma marca precisa disso. Mas por que você acha que a galera sempre busca falar, sem nem criticar, na verdade, sem nem ver o que é que tá acontecendo de verdade? Cara, isso faz parte de um comportamento do ser humano mesmo, né? Tipo, é aquela. Julgou pela manchete. Verdade. Então, somos leitores de manchetes, né? E os jornais, há muitos anos, sabem disso. E bota lá uma manchete polêmica. E a gente faz isso, cara. Normal, eu também faço. Só que eu, como profissional, como alguém que trabalha com marcas, trabalha com design, eu não posso me tentar a isso, né? Eu tenho que ir atrás. Sim, Então, sempre quando sai um rebranding e quando eu tenho tempo de ir atrás para fazer um conteúdo, ou mesmo para me informar, porque eu gosto de aprender vendo, né? Eu acho que a melhor forma de aprender é olhando na prática como o mercado tá se comportando. Então, eu vou atrás da história dessa marca e do principal motivo pelo qual ela fez isso. Esse é o primeiro ponto. E na maioria das vezes você consegue encontrar através de notícias sérias, de jornalistas sérios, essa questão. Então, eu vou te dar um exemplo muito prático recente de um rebranding, com redesign que aconteceu há pouco tempo. Muito polêmico, assim, no sentido de que dividiu opiniões. Foi da Jaguar, né? Então eu fiz até uma live sobre isso. E hoje é difícil, cara, você criar conteúdo na internet, porque as pessoas parece que elas fazem um esforço extra para não entender. Então, assim, por mais que eu esteja falando, é, né? Quando eu fiz uma live sobre isso, eu falei, olha, gostando ou não desse redesign, eu disse rebranding, a marca precisava se mexer. sim, Historicamente falando e olhando os números, ela não ia durar, sei lá, 5 ou 6 anos mais. Então, esse rebranding começou há muito tempo já. Só agora que foi culminar na divulgação dele. sim. E aí as pessoas hoje, elas, mas você está defendendo, como se eu fosse um advogado e estivesse defendendo projeto. Eu não estou aqui para defender projetos de rebranding, eu estou aqui para aprender e Sim, compartilhar um pouquinho dessa análise. Eu acho que o fato da forma como as notícias chegam para os designers e a falta de interpretação por eles, é o que faz com que eles fiquem presos dentro de um método e de uma forma de trabalhar que os prejudica. sim, Então, por exemplo, a partir que um designer olha para aquilo e fala assim: é feio, eu não gostei, vai lá e comenta, que coisa horrorosa. A partir do momento que ele fez isso, ele está perdendo uma oportunidade muito grande de aprender algo novo, de aprender alguma coisa diferente que posteriormente ele pode utilizar numa conversa com o cliente dele. Não exatamente isso, não exatamente isso, mas o aprendizado. Ele não precisa falar sobre o rebrand da Jaguar, mas ele pode falar sobre as coisas que ele aprendeu e o quão complicado é trabalhar com redesigns, por exemplo. sim, Então, tudo que isso que eu vejo no mercado acontecendo, a reação das pessoas, eu acompanho isso, as métricas e tal, cara, isso me ajuda muito depois de trabalhar. sim, E aí, o designer que ele não consegue entender isso, ele não consegue nem ter uma boa conversa com o cliente. E quando ele não tem uma primeira boa conversa com o cliente,
ele não consegue aumentar a percepção de valor sobre o trabalho dele e, obviamente, ele vai ser fadado a continuar trabalhando com valores baixos. Então, olha só como eu enxergo essa situação. Olhar para um redesign e julgar aquilo de forma superficial e perder a oportunidade de aprender com aquilo, que é valioso pra caramba, vai fazendo cada vez mais você se tornar um profissional obsoleto, um profissional que não é valorizado no mercado. E a maioria, eu, assim, eu sigo muitos profissionais que eu admiro. E eu vejo que a maioria deles, quando se manifestam sobre um redesign, são muito ponderados e fazem Sim. uma análise muito técnica. Eu falo, olha só, como profissionais que estão no mercado há muito tempo, super premiados, atendem marcas gigantes, já estão no patamar dos melhores estúdios do Brasil, ganham muito bem por isso, são ponderados. Sim. E os designers, muitas vezes, que estão iniciando, estão aprendendo, acham que a opinião deles, acham que o que eles estão falando é certo. Uhum. E essas pessoas fazem muito barulho na internet, porque eles são a maioria. Sim. Então, assim, pra gente que produz conteúdo e vê isso de perto, às vezes é até triste, assim, eu fico um pouco triste de ver tantas pessoas acessando a mesma informação, com a mesma possibilidade de aprendizado e jogando simplesmente isso fora. Perfeito. Inclusive, se você postar isso aqui, vai ter um monte de gente comentando: "Ah, não, mas esse Ele redesign tá ficou uma porcaria, defendendo. ele tá defendendo e tal". E a minha análise, ela é sempre técnica, igual eu falei, esses dias eu fiz sobre o redesign da Chiquinho Sorvetes. Sim. Cara, teve gente que foi lá me ofender. Meu Teve Deus. gente, inclusive, que falou assim: "Você fala isso porque você nunca fez um projeto na sua vida, Oi? não tem nada pra mostrar". Sério? Gente, Ah, sim, teve uma senhora, né, uma mulher que foi lá, não uma senhora não, ela deve ter uns 40 anos talvez, não sei. acho que caiu do Mas ela paraquedas foi no teu lá, assim, tipo, perfil. muito brava, assim, tipo. E acontece, tranquilo, a gente tem que saber lidar com isso. Nem Sim, sempre a gente sabe lidar, obviamente, né, às vezes a gente nem sempre a gente tem a paciência pra lidar, mas na maioria das vezes a gente tem que ter esse sangue frio pra lidar com essas pessoas e entender que, cara, nem todo mundo tá no momento de entender as coisas, sabe. Tem muita coisa que eu achava estranha, eu falava: "Cara, por quê?". Eu só fui entender depois de estudar. Então hoje eu sou muito mais ponderado. Eu não dou tipo, eu vi um negócio e falei: "Opa, espera aí, deixa eu ver, entender e olhar o projeto todo, sim. não só o logo, Nenhuma né, marca deixa vai eu fazer uma olhar". mudança dessa do nada, né. Exato, eu quero ver tudo. Porque às vezes você olha o logo e você fala: né, tá, ok, mas deixa eu ver o resto". Aí você vê todo o universo visual construído e você fala: "Caramba, que sensacional, cara". É, E tem um caso muito emblemático que simboliza isso, que eu vou falar pra você aqui, sim, que isso acontece sempre, tá, mas eu vou te falar um caso muito emblemático que serve pra representar isso que eu tô falando, assim, de uma forma muito clara e objetiva. Teve um redesign da Decolar, que já aconteceu há muitos anos, mas isso não me sai da cabeça, era a época do Facebook. Tudo bem, Facebook existe ainda, né, sim. mas eu quase não uso, essa geração quase não tá usando. Então a Decolar, ela tinha um logo que era um aviãozinho. Cara, quantas empresas de viagem não tem um aviãozinho? Então, óbvio, não é diferencial nenhum. Aí eles fizeram um redesign, não lembro qual foi a agência que fez, mas foi uma agência grande, não sei se foi a Future Brand, foi a Anacolta, alguma parada dessa aí. Fizeram um redesign, trocaram, tiraram o aviãozinho e colocaram um outro símbolo lá, que era um D estilizado. E, cara, muito designer falou: como que uma agência de viagem não tem um aviãozinho? Aí a galera começou a fazer o próprio redesign. Sim. E eles faziam com um aviãozinho, né? Um aviãozinho indo, se ia decolar com um avião e tal. E eu fiquei pensando, cara, será que essa galera é tão tapada que eles não conseguiram enxergar que esse redesign aconteceu justamente pra Por causa tirar, por conta disso, pra tirar essa cara de agência de viagem, sim, porque a Decolar não é uma agência de viagem, né? sim. Então, tirar essa cara de agência de viagem, adotar um novo posicionamento. E eu fiquei, cara, será que eu tô tão à frente, assim, da parada, tipo, que eu consigo entender e a maioria da galera que tá aqui comentando, mas não é. É porque são poucos mesmo, né. Eu até falo que tem a pirâmide dos designers, né. Na base sempre vai estar a galera que tá começando, e o designer iniciante, ele é extremamente arrogante. E eu já fui esse cara.
de achar que eu tô aprendendo, aí você absorve um pouco de informação, você tá, caramba, eu sei muito, eu sei pra caramba. É E aquela eu me curva, sinto né? é a curva, é. E aí você vai aprendendo um pouquinho mais, você fala, caramba, eu acho que eu não sei tanto assim. Vão aprender, né? Você começa a estudar. Quando você chega lá em cima, com nível de consciência muito maior, você fala, putz, eu não sei nada, Exato. né? Eu preciso aprender mais. E aí é o momento em que você consegue, de fato, evoluir como profissional, você consegue atender melhor os seus clientes, cobrar mais pelos seus projetos, se tornar mais conhecido e reconhecido. Então existe uma trajetória, eu só tento acelerar isso, só tento, o meu trabalho é, cara, tirar o designer aqui do topo e falar, irmão, você tá vendo que você está sendo arrogante, você tá vendo que você tá ignorando algumas etapas e você precisa melhorar? Se eu conseguir convencer uma pessoa ali de baixo a entender esse conceito e passar para a próxima fase, que é o de entender que você não entende nada, Sim. né? Então, já para mim já é válido, sabe? Perfeito, Kimura. Eu acho que é estar de mente aberta, na verdade, né? Se trabalha com De qualquer mente área, na verdade. aberta, exato. Porque essa questão de rebrandings, por exemplo, redesigns, a gente está fazendo um rebranding agora de uma empresa daqui da cidade que tem 60 anos de mercado. Então, uma grande responsabilidade. As pessoas já estão com o símbolo muito marcado, assim. E aí, uma das coisas que a gente falou em reunião para o cliente foi: ó, tenha certeza, vai causar estranheza. As primeiras semanas, os primeiros Exato. meses vai causar estranheza. E quando a gente mostrou, né, antes de mostrar, na verdade, na etapa de alinhamento, eu falei, ó, se prepare, você está acostumado com aquele símbolo anterior, vou mostrar aqui algo novo, esteja de mente aberta, porque essa é uma solução. Exato. E aí eu expliquei toda a parte estratégica antes disso, óbvio, mas eu já deixo, assim, super claro que eu entendo que é algo novo. Então vai causar estranheza. E eu acho que os designers também precisam ter essa mente aberta de entender, ó, todo processo de mudança vai gerar um susto inicial, né? É isso, cara. Eu também aviso o cliente e falo, olha, eu espero que você goste de primeira, mas se não gostar, tudo bem. Às vezes vai precisar de uma Sim, maturação, vai precisar levar para casa, sim, olhar com mais, né? E acontece muitas vezes o cliente olhar e falar, olha, eu vou levar para casa, porque de cara, sim, eu não gostei, sim, mas vou seguir teu conselho. Aí ele leva, cara, passa uns 2 dias, 3 dias, ele fala, cara, a gente já tá amando isso aqui e não poderia ser de outra forma. Eu falei, é isso, cara. Não, a gente não espera a resposta de primeira, né? Mas quando tem é muito bom. Quando não sim, tem, vamos maturar e ver, porque, cara, é um processo muito importante, é uma responsabilidade muito grande, cara, que o sim, designer tem. Então, eu exatamente. acho que precisa ter esse cuidado. Tem todo um apego, né, do dono com a marca e tal, e fora que é um símbolo que tem um significado não só para o dono ali, mas para muita gente que consome, né? Então tem que ter esse, Exato, esse exato. cuidado, tem que ter. Agora, Kimura, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Vamos para o quadro bem rapidinho que se chama Termine o Movimento. Eu falo o começo da frase e você termina, beleza? Bem rapidinho. Para mim, criatividade é É uma mistura de referências. perfeito, gostei. Usar IA com propósito é Uma baita de uma ajuda e economia de tempo. isso aí. E para não ficar parado, eu Eu procuro participar de atividades tipo esse podcast, né? E adoro séries, então tô sempre em movimento. perfeito, Kimura. É isso aí. Agora estamos numa etapa aqui que a pessoa já aprendeu tanta coisa que talvez seja melhor aquela dica que realmente vai causar o estalo, que ela vai sair do podcast aqui e mudar alguma coisa. Então esse é o quadro Movie Tips. Kimura, eu gostaria que você desse uma dica para o designer movimentar a carreira dele, assim. Fazer o ID Class. Não, é um bom começo. É um bom começo porque eu acho que a metodologia é uma das partes mais importantes do sucesso de um profissional, cara. Profissional sem metodologia, ele não tem nada. Ele não Sim, tem nada para oferecer. Ele não tem um serviço. Ele tem uma brincadeira. Né? Sem metodologia, designer está fazendo desenho. Desenho, brincadeira. Então, esse é o primeiro ponto. Mas assim,
Eu acho que o primeiro ponto-chave é entender quem é teu público e ir atrás das pessoas certas. Entender em que fase você tá. Eu acho que é super importante. Às vezes você não tá na fase de pegar clientes maiores, às vezes está na fase de atender pequenos empreendedores, tá tudo certo, foca nesse público, mas faça com excelência. Perfeito, Kimura. Você é um cara que tem cursos aí grandes no Brasil e que, obviamente, impacta toda uma geração de designers aqui no nosso país, né? É, e é incrível que a equipe, ela começou a estudar com você, não foi algo que a gente mandou algo do tipo, mas quando chegou, por exemplo, colaboradores já conheciam o Kimura, já estudavam com o Kimura, então é algo que realmente você está na educação, na formação de muitos designers no país. Eu acho que você tem noção disso, mas eu acho que trazendo para o Nordeste, o Sergipe, né, o menor estado, mostrando que a gente daqui tem muita gente que está se formando contigo, acho que dá até deve dar um gostinho assim de, poxa, realmente está chegando em vários lugares. Então, como é que você imagina, o que é que você espera, na verdade, dessa nova geração de designers, você enquanto um formador de tantos designers no país? Legal, cara. Eu vou te falar que às vezes eu perco a noção de até onde o conteúdo vai, sabe? E às vezes alguém me manda, assim, ele tá na faculdade lá de design, e aí ele me manda uma foto do professor mostrando um e-book que eu fiz num data show, sabe? Um e-book que eu fiz há 3 anos, e ele lá usando aquilo como exemplo, ou passando um vídeo meu, eu falo, caramba, cara, que doideira, onde que chega, né, Sim, o muito legal. conteúdo. E, e assim, eu espero estar colaborando com uma geração que pensa no design além do desenho, que pensa no design como um fornecedor de serviços úteis para a sociedade e que eles têm a capacidade de formar opiniões, de formatar experiências, de, de responsabilidades. Por exemplo, um designer pode fazer alguém viciar num aplicativo, como acontece com o Instagram, né? Tem até uma Sim, série na Netflix sobre isso. O Instagram ele é tão viciante porque ele é uma experiência de design. Então, o design tem esse poder. Eu acho que eu espero estar colaborando com designers mais conscientes e eu gosto de acreditar que hoje a gente está vivendo num mercado que está mais fértil para os designers. Eu vejo designers falando, cara, eu nunca cobrei tão bem num projeto igual nos últimos 5 anos para cá, nos últimos 4 anos para cá. Muita gente fala isso. E eu sim. quero acreditar, eu gosto de acreditar que parte desse movimento foi foi responsabilidade do meu conteúdo, sabe? O meu conteúdo ajudou, obviamente, que tem vários fatores estruturais, econômicos que influenciaram, mas eu gosto de acreditar que ele é um pedacinho disso. Foi ali um vídeo do Kimura, que ajudou. Tem muita gente que fala, Sim. chega para mim e fala assim, Kimura, um cliente me procurou porque ele estava pesquisando sobre identidade visual e ele achou o seu vídeo, assistiu e decidiu investir em uma identidade visual porque você convenceu ele que Que tinha que ser legal, um projeto de identidade visual e que ele tinha e ele ia pagar mais caro. Então ele que já chegou legal. aqui, ele nem reclamou do orçamento, ele nem reclamou de. Mas o contrário também é verdadeiro. Teve uma aluna minha, uma só, mas eu imagino que isso talvez aconteça, que ela mandou um print de uma conversa com o cliente dela, que ela falou assim, que ela mandou um orçamento, né? Ela falou assim, o cliente escreveu, tudo por conta do Kimura, por causa do Kimura, agora eu só recebo proposta de valores altos. Eita. Antes eu recebia, tipo, era baratinho. Aí eu falava, quem dera, né? Porque tem muita gente ainda cobrando valores bem baixos aí no mercado e tá tudo Sim, certo. Mas essa percepção, né, que muita gente tem. Poxa, tem uma galera, não só eu, mas tem uma galera fazendo conteúdo ali pro YouTube, pro Instagram, que tá trabalhando em prol da valorização do nosso trabalho e da conscientização do quão nosso trabalho é importante. Às vezes eu faço os vídeos que pega esses 100 mil, 200 mil visualizações, que eu sei que não é só designer que tá assistindo. sim. Eu sei que tem pessoas, empresários, enfim, que tá olhando e falando, caramba, então o design é isso. Achava que o design era fazer só coisas bonitas Uma e, estratégia, enfim. né. E agora ele vê, ele
Ele entende que o papel do designer é consideravelmente diferente do que ele imaginava. Então, só de mudar essa percepção, para mim, já vale todos esses anos aí criando conteúdo. Perfeito, cara. Isso é fundamental. Realmente, eu acho que é uma coisa até que a gente tem que agradecer pelos conteúdos, assim, por esse processo de conscientização. Eu acho que é um trabalho muito legal que você faz de, de conscientizar mesmo sobre uma área específica, que é a área de design, principalmente de identidade visual, porque isso chega no empresário e isso chega no designer também. Então, isso cria todo um ciclo, né? Isso começa realmente a construir um valor para a nossa área. Então, acho que é algo muito, muito importante. E aí, Kimura, agora vamos para o quadro Movendo Ideias. É um bate-bola bem rápido. Vou fazer uma pergunta e você responde rapidamente a primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Aham. Vamos Vamos lá. lá. Uma marca que você admira. Pô, cara, eu vou falar. Pô, tem várias, cara. Aí você me pegou pra Aí caramba, agora foi velho. Eu não vou difícil. te dar uma resposta tão precisa assim, sabe? Eu tô tentando buscar aqui na minha memória qual que eu vou falar. Mas uma marca que eu gosto muito é o Nubank. Eu acho que. Porque é brasileira e eles conseguiram criar uma percepção de valor tal qual a Apple, né? Eu poderia falar a Apple, que é uma marca que eu gosto também, e tá perto de mim, né? Tem várias coisas da Apple aqui. Mas eu vou falar Nubank porque eles construíram. Eles saíram da caixa e fizeram algo incrível, cara. Mas tem várias outras marcas brasileiras que eu acho que fazem um trabalho sensacional também. Perfeito. Um erro que te ensinou bastante, Kimura. Nossa, escolher um também é difícil, viu? Porque teve vários. Mas eu acho que o principal erro era. Eu poderia falar uns mais clichês assim, que todo mundo faz, mas eu acho que um dos principais que me atrasou muito é não entender quem eu queria atender. E aí ficava fazendo milhares de reuniões, perdia tempo, perdia dinheiro, né? Sim, E eu acho que foi um dos meus maiores erros, assim, é demorar para entender o meu público. beleza. E uma palavra que define o seu trabalho. E eu acredito que seja constância, cara. Eh, eu nunca acho que o meu trabalho tá bom. Eu sempre estou numa busca constante de melhorar ele. Então, o meu melhor projeto sempre vai ser o último, né? Então, eu sempre vou olhar para aqui, eu sempre vou trabalhar no projeto falando, cara, o que que eu posso fazer, sei lá, 1% melhor nesse projeto que eu não fiz no outro. Porque Sim, depois, no final, no acúmulo de melhorias, em um ano eu vou ter evoluído significativamente, por mais que em cada projeto eu só fiz um pouquinho melhor. Então, acho que a constância de tipo, tá fazendo aquilo sempre, todo dia, pensando em melhorias. Eu acho que é isso. perfeito. É estar sempre em movimento, né, Kimura? Tá E eu acho sempre que em essa movimento, né? constância é fundamental, cara. Você é um cara que trabalha muito com essa conscientização, como a gente falou, e eu faço até um paralelo com esses 8 anos de mercado aqui no interior de Sergipe, e também é um trabalho muito de formiguinha, né, fazer branding, assim, no interior, você, mudar toda uma perspectiva sobre uma área, então é um trabalho bem de formiguinha e a constância é a nossa grande aliada É, eu mesmo. até faço paralelo, por exemplo, assim, com qualquer outra coisa da vida, né? Eh, sei lá, você vai tocar violão, né? Você vai querer aprender a tocar violão, um instrumento. Se você pegar uma semana e treinar 1 hora por semana, tudo bem, você vai aprender. Mas você vai aprender muito mais se você pegar 10 minutos por dia. Sim, Eu te garanto. Ou seja, a constância, mesmo que a constância é mais importante que o esforço. perfeito, Kimura. Agora, para finalizar esse quadro, o rebranding da Jaguar ou do Chiquinho? O que eu mais gostei e o que eu O que não o que gostei. o que você mais gostou? Cara, apesar de todos os problemas, teve muito problema na campanha, teve muito erro. Eu vou preferir o da Jaguar, porque eu acho que foi mais disruptivo, eu acho que movimentou mais, eu acho que eles foram ousados, Sim, certo? E o Chiquinho foi um retrocesso. Eles tinham algo que era mais ousado, que era diferente, que tinha construído porque marca é sobre marcar, de fato, né? sim, Eles já tinham.
reservado um terreno na mente das pessoas. Eles já tinham colocado a bandeirinha deles aqui, ó. Aqui é minha bandeira na mente Sim, do público. E eles tiraram essa bandeirinha, jogaram fora e entraram na caixa do generalismo. Porque assim, eles poderiam até impedir outras sorveterias de usarem o alvo daquela forma que eles. Agora, qualquer sorveteria tem uma casquinha desenhada. sim. Então, enfim, daria papo para um podcast inteiro só sobre isso. Mas por isso eu vou escolher o da Jaguar, mesmo com todos os problemas, as polêmicas. Eu acho que valeu pela ousadia, pela, pela coragem e, e por e por tentar, né, cara? Por é, tentar dar esse último suspiro, que é o que eles estão tentando fazer, né? Dar o último Sim, suspiro, assim, dar aquela. Ir pra superfície, dar aquela respirada para tentar voltar e fazer melhor. perfeito. Acho que o contexto ele foi mais forte, né? Do que o da Chiquinho, por exemplo, que A não da Chiquinha eu nem pareceu entendi, não. cara. Eu tentei Isso, caçar por quê. Não, não, pareceu não não entendi, ter não tive respostas. motivação. É isso, então. Agora vamos voltar para o Movie Quiz para responder a galera, né? Se eles acertaram ou não aquela pergunta que a gente fez lá no começo. Vamos lá. Qual dessas alternativas é uma etapa essencial antes de criar a identidade visual de uma marca? Letra A, escolher a fonte preferida do cliente. Pode ser uma Comic Sans, de repente. Definir a estratégia de marca. Letra B. E letra C, pesquisar tendências de design do ano. Letra D, criar variações de logotipo. E aí, Kimura? Qual que é a resposta correta? Vamos bater um papo sobre isso? É, eu sou um designer muito aberto, cara. Se o cliente tem uma fonte preferida e combina com o negócio dele, eu não tenho nenhum problema em usar. Acontece que nunca chega um cliente que tenha fonte preferida. Mas assim, vamos falar, começo de projeto, a gente parte da estratégia. Perfeito. E acho que a justificativa já está em todo esse podcast, em todo o processo que o Kimura falou para É, a gente, sim. né? Perfeito, perfeito. Agora realmente estamos chegando ao fim, mas se deixasse eu ia ficar aqui, ó, 2 horas falando com o Kimura, que é um momento muito especial para mim. E, pô, sempre gostei. Quando eu abri a chamada aqui, eu falei para ele, rapaz, estou me sentindo aqui numa aula do The Class ou no IALab aqui, e agora estou podendo trocar uma ideia com ele, pô. Muito, muito massa mesmo. Mas sempre que eu vou pro final do podcast, Kimura, em todo episódio do Moviecast, eu faço uma pergunta, certo? Que é qual foi o aprendizado que mais movimentou a sua vida? O aprendizado que mais me trouxe benefícios foi que ensinar me tornou um profissional melhor. Ensinar outras pessoas foi o que me fez aprender mais. Não tem nada comparado a isso, cara. Quando eu adotei essa postura de tipo, vou ser professor, eu me tornei um profissional muito melhor. E, e eu acho que isso provocou a maior mudança da minha vida, com certeza. Perfeito. Você aprende enquanto ensina, né, Kimura? Enquanto Muito, você troca muito. conhecimento, né? E isso é muito, muito legal mesmo. E também é uma das bases desse podcast, assim, quando eu convido pessoas que eu admiro para falar sobre esses temas, eu aprendo muito e gosto de transmitir esse conhecimento dos meus convidados para quem nos assiste, porque eu acho que conhecimento precisa realmente ser movimentado, compartilhado, e é por isso que vocês devem compartilhar esse episódio, né, para os seus amigos aí, nos seus colegas designers, empresários, publicitários, manda aí para a galera, que com certeza se você gostou, outras pessoas podem gostar também, pode ajudar outras pessoas. E agora, Kimura, eu só tenho a te agradecer, cara, por ter aceitado esse convite. É um momento muito especial aqui para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, e para o podcast também. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos aí. E eu queria que você falasse um pouco aí das suas redes, como é que a galera te acompanha. Cara, é fácil, é Marcelo Kimura Design. Eu sei que é nome comprido, mas foi o único que estava disponível na época. É Marcelo Kimura Design em todas as redes, cara. É. E assim, é muito fácil também me achar, né? Porque, tipo, se você entrar no YouTube, você digita Marcelo Kimura, vai aparecer eu. Se você vai no Instagram também, Marcelo Kimura, vai aparecer eu ali. Não precisa nem escrever design, na verdade, né? Eu não tenho mais perfis, eu só tenho um perfil. Na verdade, assim, no Instagram tem o meu perfil e o perfil do estúdio, né? Mas você vai conhecer, todo mundo vai conseguir achar com uma grande facilidade. E são as minhas principais redes, né?
Instagram e o YouTube. O YouTube tá meio parado, cara, mas já tem muito conteúdo lá. Perfeito. Brigadão, viu, Kimura? Agradeço mesmo mais uma vez aí pelo seu tempo e por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, valeu demais esse bate-papo. Espero ter colaborado aí de alguma forma com a galera. Com certeza. Se você chegou até aqui, curte esse episódio, comenta aí o que é que você achou e manda para os seus colegas. Continua aqui inscrito no YouTube da MoviePix e segue a gente no Instagram também. Vejo vocês no próximo MovieCast e até lá, continue em movimento. Valeu! Valeu, galera! Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do MovieCast. E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MoviePix nas redes sociais. O MovieCast é uma realização da MoviePix, estratégia que movimenta.